Olá, é um prazer muito grande falar com todos vocês, todos os profissionais que me ouvem, professores de sala de recurso, tutores, interlocutores, transcritores, né? Os coordenadores de escola e todos nós aí que estamos na lida da educação especial e inclusiva. Pessoal, eu coloquei no grupo o meu pedido de desculpas em relação ao som do segundo vídeo que eu fiz, né? E hoje já estou usando o fone, já testei, não aconteceu do som ficar ruim daquele jeito, tá? Então me desculpem, eu vou sempre, aí quando eu usar esse equipamento, eu vou sempre me atentar para usar o fone, tá bom? Então, hoje eu coloquei o nosso título como Planejamento e Acolhimento 2, porque eu quero compartilhar com vocês o segundo documento que veio para nós em relação ao acolhimento, né, ao planejamento da educação especial. Então, esse documento, ele se chama Apoio às modalidades, atendimentos e temáticas. Eu até peguei o documento, essa introdução toda, já para a gente aproveitar e conversar um pouquinho sobre essa questão da diversidade. Então, é interessante, já fica aí como uma formação em relação a esse assunto. Então, nós temos na Secretaria da Educação, principalmente as professoras das salas de recurso aí, que são muito mais, né, experientes que eu em relação a isso. Até um tempo atrás, o órgão responsável pela educação especial era o CAP, então o Centro de Apoio Pedagógico Especializado. Então o CAP, ele fazia toda uma orientação, todo um trabalho de apoio para a educação especial, só a educação especial, tá, pessoal? Educação inclusiva não. Hoje, né, hoje que eu digo atualmente, desde do ano passado, já nós temos essa estrutura, então a secretaria, ela tem um órgão que se chama DEMOD. Esse órgão, o DEMOD, ele trabalha com todas as modalidades de ensino. E a educação especial, ela é uma modalidade de ensino. Ela é uma modalidade de ensino que a gente fala transversal, que vai da educação infantil até o ensino superior. E esse documento, então, que eu vou compartilhar com vocês no grupo e que eu fiz um recorte para a gente estudar um pouquinho sobre isso, ele trata das modalidades de ensino. Então, logicamente, eu não vou trabalhar com vocês as modalidades, porque vocês vão ver no decorrer aqui da introdução que o que são, né, essas modalidades. Então, dentro das modalidades, nós vamos trabalhar a educação especial, correto? Então, só para contextualizá-los, não é? Então, quando nós pensamos em modalidade de ensino, é essa pluralidade existente na nossa escola, não é? Essa diversidade. E independentemente do grupo, da etnia, da condição sociocultural que essa pessoa tem, dentro da questão de garantia de direitos, todos têm direito à educação. Uma educação de qualidade e que seja equitativa. E quando nós pensamos em garantia de direitos, não significa ter apenas os mesmos direitos, é ter os direitos sendo garantido as especificidades. Então, vamos dar um exemplo do surdo. Se ele não tiver, não é? O intérprete, se ele não for alfabetizado com a língua de sinais, se essa particularidade dele não for respeitado, ele pode até frequentar a escola, mas essa escola, ela vai ter
a qualidade e a equidade para atendê-lo? Não é? No uso dos sinais, nessa alfabetização do espaço. Então, quando nós pensamos, aqui eu puxei para a educação especial, mas se nós pensarmos nas outras modalidades de ensino também, não é? EJA é uma modalidade de ensino. Se nós recebemos, vamos aí como exemplo, uma pessoa que não conseguiu frequentar a escola no tempo correto e hoje ele vai se alfabetizar pela EJA, nós vamos poder alfabetizá-lo da mesma forma que a gente alfabetiza uma criança, com música, não é verdade? Não é a mesma forma. Então, isso é esse respeito à diversidade. E isso que significa uma educação de qualidade e com equidade. Então, a educação especial ela vai entrar nisso. Então, não vamos nos esquecer. A educação especial ela é uma modalidade de ensino transversal. Lembrando que as modalidades de ensino, elas não são diferentes dos alunos das classes regulares, não é isso. Não é? Eles estão nas classes regulares, mas eles precisam que esse contexto que eu expliquei agora há pouco seja respeitado, seja entendido e seja trabalhado. Bem, então, esse documento pelo qual eu estou me referindo, né, para vocês, ele traz um pouco sobre esse trabalho do acolhimento mesmo, desse momento que nós estamos passando em relação a quê? As modalidades de ensino. Ele foi desenvolvido para o primeiro semestre do ano letivo. E o foco, né, do documento que foi pedido era para que se fosse trabalhado no planejamento escolar. Então, em reunião, que nós fizemos, todos os coordenadores, eles, né, se informaram a respeito desse documento, mas eu achei por bem dar esse olhar junto de vocês. Bem, então aqui está explicando o que é o DEMODE. Então, eu quero ler para vocês que fica mais fácil, não é? Então, as especificidades de todas as temáticas, modalidades e atendimentos, os centros que integram esse departamento de modalidades educacionais e atendimento especializado é o DEMODE. Né? Então, o DEMODE é esse departamento que atende aí, vamos dizer assim, as modalidades que se encaixam na educação especial, né? O público-alvo da educação especial e também as outras modalidades que fazem parte de um ensino inclusivo. Então, o CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico Especializado, que ele foi modificado um pouquinho em relação ao que eu disse no começo do vídeo, que as professoras da sala de recursos conheciam muito bem, né, como era. O CAP hoje, o que ele atende? Então, o público-alvo da educação especial, para quem, né, não tem ainda esse conhecimento, o que significa educação especial? Quando eu falo em educação especial, as 4 deficiências. Então, a deficiência visual, a intelectual, a auditiva e a física, o autismo e altas habilidades. Então, esse é o público-alvo da educação especial. Classes hospitalares e atendimento domiciliar também são de responsabilidade do CAP. Nas classes hospitalares e no atendimento domiciliar, não necessariamente são alunos da educação especial. Muitas vezes são alunos doentes, não é? Então, um aluno com alguma doença que está impossibilitado de frequentar a escola
ou, né, e fique em casa com esse apoio, com esse atendimento domiciliar, que existe uma resolução específica para isso, ou também as classes hospitalares. Então, essas 3 categorias, elas são de responsabilidade do CAP. O que vai ter também, não é? O Centro de Educação de Jovens e Adultos, que é o SEJA, que é responsável pela modalidade da educação de jovens e adultos. Também é uma segunda modalidade de responsabilidade do departamento, né, do DEMOD. E um outro, que é o SINC. O SINC é o Centro de Inclusão Educacional. Então, dentro dessa inclusão educacional, vão ser o quê? As pessoas dos grupos, não é? Das etnias, das raças, que precisam ter as suas raízes consideradas e as suas condições sociais consideradas dentro do contexto escolar. Dentro desse grupo também fazem parte os alunos que estão na Fundação Casa, que há também as salas de aula que são atendidas pelo SINC. Então, quem seriam, não é? Quem são, melhor dizer, nesse grupo que faz parte desse centro? Os indígenas, os quilombolas, os assentados, os itinerantes, os ciganos, os migrantes internacionais, as pessoas privadas de liberdade, que estão em medida socioeducativa, e as populações tradicionais, bem como as temáticas da diversidade de gênero e educação das relações étnico-raciais. A questão das populações tradicionais, na questão de diversidade de gênero, faz parte também desse processo inclusivo, porque nem sempre esse público ele é entendido no ambiente escolar. Então, aqui é para socializar com vocês, que às vezes vocês vão me ouvir falar, e o CAP, né? Então, o que é o CAP? É esse centro responsável, vamos dizer, a quem eu recorro no meu trabalho, junto à secretaria, dentro desse departamento, que é o departamento que se chama DEMOD, correto? Bem, os temas abordados nesse documento, então, o que eles consideram, não é? Qual foi o foco desse material que o DEMOD elaborou e pediu que fosse socializado com as escolas? É o quê? É subsidiar o trabalho docente. Então, é por isso, pessoal, que eu quis compartilhar com vocês e não só deixar por conta das escolas isso, porque em muitos casos, principalmente na nossa diretoria, nós temos especificidades a conversar, não é? E então há a necessidade de uma adaptação e de uma adequação do documento. Por que eu estou dizendo isso? A questão da tutoria, que hoje nós temos um número muito grande na diretoria, ela não está prevista na secretaria, não é? Eu vou entrar depois em outros momentos explicar um pouquinho melhor disso, mas vocês podem observar que em nenhum lugar vocês vão ser citados. Os professores de apoio, os tutores vão ser citados. Por quê? Porque dentro da secretaria não existe essa função. Todos vocês atendem pelo Ministério Público, ou seja, por ação judicial, não é? Então, mas vocês estão no trabalho, é direito de vocês, é direito da criança, e nada mais justo do que vocês também serem incluídos nesse processo. Só que daí cabe a mim fazer essa adequação, porque nas ações judiciais é pedido, né, que a diretoria dê um apoio para esses professores tutores. Então, vocês não vão ser citados no documento, mas a gente vai encaixar, não é? Da melhor forma
o trabalho de vocês dentro dessas orientações que foram vindas oficiais. E dentro disso que eu falei, cai um pouquinho dentro desse slide. Então, o que também é um objetivo do documento? Que essas sugestões, elas sejam adequadas e enriquecidas conforme cada contexto, contemplando as necessidades específicas da unidade escolar, nas discussões acerca dos diferentes aspectos que impactam na aprendizagem desses públicos. Então, o papel do tutor, o papel do interlocutor por ação judicial, ou o papel do transcritor Braille, ele não é desconhecido pela secretaria. Ele é conhecido, sim, tanto que nas orientações de atribuição, todas essas coisas, é considerado, né, de forma particular a tutoria e todas essas questões. Então, não é desconhecido pela secretaria. Não é só a nossa diretoria que tem tutores. São 91 diretorias no estado. Algumas têm e algumas não. Regulamentado nenhuma, porque senão seria regulamentado pelo estado. Mas isso não é do desconhecimento, certo? Então, o adequar da melhor forma possível, quando o documento coloca isso, é para a gente atender essa especificidade também. Bem, o que é dentro da educação especial, as modalidades que vão ser atendidas? Então, a educação especial, como eu disse para vocês, é uma modalidade que perpassa todos os níveis e etapas da escolarização, oferece o atendimento educacional especializado, que são os professores da sala de recurso. Não sei se é do desconhecimento de alguém, mas existem as salas de recurso no outro turno que o aluno frequenta, com professoras especializadas, professoras especialistas na área de deficiência. Quem que o professor especializado atende? Não é quem que a sala de recurso atende? A deficiência visual, auditiva e intelectual e o autismo. Praticamente todas as cidades da diretoria hoje têm sala de recurso aberta, né? Mesmo cidades que a gente tem uma escola estadual, nós abrimos salas de recurso. Mas o que acontece muito é que não tem o professor para fazer esse atendimento. Então, as salas de recurso, que é o atendimento educacional especializado, é isso, tá? Para quem ainda não sabe dessa questão. Então, a educação especial tem as salas de recurso, disponibiliza serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta estudantes e seus professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. Isso está na política pública, né, Brasil 2008, que é dentro da questão do professor da sala de recurso. Então, o professor de sala de recurso é um apoio e tanto para o trabalho nas escolas. Também a oferta, né, isso está na LDB. No ano passado houveram aí algumas tentativas de mudança, mas isso não aconteceu. Por quê? Quando nós pensamos em inclusão, a inclusão, ela não é a segregação, não é? Então, a educação especial, ela deve ocorrer, segundo a LDB, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, todos os alunos, eles têm direito de estarem na escola regular, na escola comum. Existe, sim, os níveis de deficiência, os níveis de autismo, certo? Que são para a PAI, porque pelos estudos eles não se beneficiam da inclusão, mas o aluno que está dentro, não é desse nível
que ele se beneficia da inclusão, isso tem que acontecer segundo a LDB na rede regular de ensino, com todos os apoios. Quando eu falo em todos os apoios, pessoal, a secretaria ela tem a oferecer os intérpretes, os professores de sala de recurso, os cuidadores, não é? Os materiais ampliados. E é por isso, não é, que embora isso que eu coloquei são de extrema importância, esses apoios, o professor da sala de recurso, o intérprete e tudo mais, o cuidador, mas para muitas deficiências e para alguns transtornos que não se encaixam em educação especial, há uma falha, há uma carência, e é aí que os pais vão até o Ministério Público, certo? Agora, no artigo 58, então, da LDB, vamos ver o que traz para a gente. Então, quem que se encaixa na educação especial? Então, na LDB, diz as pessoas com deficiência, os transtornos globais do desenvolvimento e as altas habilidades. Entende-se transtorno global do desenvolvimento, o autismo, que isso já houve uma modificação depois de 96, de acordo com a DSM, mas a LDB ela ainda não adequou essa nomenclatura. Mas transtorno global do desenvolvimento hoje é entendido como as pessoas com autismo, correto? Bem, nesse sentido, é primordial que os professores conheçam esses estudantes e organizem, de acordo com a necessidade estabelecida, métodos e estratégias que viabilizem a participação de todos. Vale ressaltar que o professor da educação especial, a que se refere, né, ao professor de sala de recurso, possui conhecimento específico da matéria. Assim, a articulação entre os docentes é essencial para alcançar resultados satisfatórios e traçar objetivos que culminem em maiores e melhores condições de aprendizagem. Então, o professor da sala de recurso, não é aqui eu não achei muito adequado esse termo que está no documento, né, como matéria, não é matéria. O professor da sala de recurso, ele tem o conhecimento da deficiência do aluno que ele atende. É isso que ele tem, né? Ele não vai ter o conhecimento específico de todas as matérias, mas ele vai ter o conhecimento específico da deficiência. Então, essa parceria é de enorme importância. E aqui a gente inclui também os professores tutores, os interlocutores, os transcritores. Todos vocês que atendem à educação especial e inclusiva, e quando eu falo em educação inclusiva, nós vamos falar da dislexia, nós vamos falar da descalculia, do transtorno de déficit de atenção. Todos vocês que atendem esse público, vocês não têm conhecimento específico da matéria, do conteúdo que o professor de sala regular tem, não é? Ele tem o conhecimento da matéria dele. O professor da sala de recurso tem o conhecimento da deficiência na qual ele trabalha. O professor interlocutor e o transcritor na questão aí da linguagem, não é? Agora, da linguagem, dos sinais, né? Se é no caso do Braille, se é na questão de Libras. E o tutor é nessa mediação. Então, pessoal, é uma parceria sempre, né? O aluno, ele não é responsabilidade de um. Ele é responsabilidade da professora X, que é da sala de recurso. Ele é responsabilidade da professora tal, que é a tutora. Não, ele é da escola e para que ele tenha uma educação equitativa, né? Todos vocês são apoios para esse desenvolvimento dele. Bem, vale ressaltar que o professor da educação especial não possui conhecimento específico do componente curricular, e sim a sua área específica de atuação
uma determinada deficiência. Então, vocês viram que aqui é colocado da forma correta, né? Eu citei que na tela anterior eu não achei muito legal a colocação que foi feita, mas se é o material para a gente estudar, estamos aqui para discutir sobre, né? Assim, a articulação entre os docentes é essencial para alcançar os resultados satisfatórios. Então, quando a gente pensar aqui, não é, nessa articulação entre os docentes, nós vamos incluir todos que atendem aos alunos. Por quê? Qual que é, né, o objetivo? É que esse estudante ele tenha a melhor condição de aprendizagem. E eu amplio esse repertório também para a própria questão dos cuidadores, que não são professores, são de empresas terceirizadas, mas dependendo do que é o objetivo que eu tenho, ele também faz parte desse processo. Então, no decorrer do nosso ano, no decorrer dos nossos vídeos, dos materiais que eu vou enviar para vocês, né, a ideia é ajudá-los, orientá-los, não sei se é ajudar, mas orientar, discutir com você as melhores formas, as melhores estratégias para atendermos a todos os alunos. Bom, aqui traz também a resolução 68. A resolução 68, ela traz tudo sobre a educação especial, não é? Então, ela vai dar esse suporte em relação a tudo que devemos fazer e que temos em relação à educação especial. Então, é a resolução mais recente, né? É a resolução 68. E aqui também tem uma fala muito importante que sala de recurso não é reforço escolar. E também não adianta falar para o aluno, você vai no reforço para maquiar uma situação. A sala de recurso, ela tem professores que atendem às especificidades da deficiência. E é isso que tem, né, que ser colocado, maquiar, minimizar, como é um reforço, é uma aulinha, né, é um apoio, né, assim, descaracterizando o valor da sala de recurso, isso sempre é reforçado para que não seja feito. Não é? Principalmente, eu acho que eu tenho que falar isso, até nas escolas que há salas de recurso novas. Não é que muitas vezes os alunos vão querer saber o que acontece lá. É uma sala onde tem um professor especializado que vai atender a necessidade do seu colega tal. Se a criança, se a sala ali, a demanda já sabe que ele é autista, ele vai entender que é um professor que trabalha em específico com pessoas com autismo. Então, muitas vezes, né, nós temos que ir quebrando tudo isso, porque a situação é essa. A pessoa, ela tem a deficiência, a pessoa, ela tem a condição dela, e ela vai ser respeitada e atendida pela condição que ela tem. Então, aqui, pessoal, é sugerido o estudo das resoluções e dos anexos, é repetida a questão da não confusão da sala de recurso com o trabalho, né, de reforço escolar, os anexos, né, só também para socializar, para quem não conhece, são documentos que os professores de sala de recurso preenchem em relação a uma avaliação inicial com esses alunos, que são os alunos atendidos por eles, e também o plano de desenvolvimento individual deles, né? O plano de atendimento individual. E quando vocês ouvirem falar em anexo 3, é o documento onde se registra o currículo adaptado. Mas tudo isso nós vamos conversar.
tá? Em relação também a documentos, se os tutores já estão, né, preocupados no que vão, se tem que me entregar alguma coisa, fiquem em paz. Assim que a gente terminar esses vídeos do planejamento do acolhimento, nós vamos começar a conversar sobre isso, tá bom? Então, por hora, podem ficar tranquilos. Mas se precisarem de mim aí fora do assunto para perguntar alguma coisa, também fiquem à vontade. Mas eu vou explicar sobre o registro para vocês tudo direitinho. Mas para socializar, então, que existem, né, as resoluções específicas da educação especial, e quando vocês ouvirem falar em anexos, o anexo 1 e o anexo 2, assim de grosso modo, são documentos da sala de recurso. O anexo 1, que é essa avaliação inicial, é muito importante que todos tenham em mão, que todos tenham conhecimento, porque é uma avaliação que o professor de sala de recurso faz, onde traz essa foto de quem é o aluno. Então, o tutor que tem o aluno atendido em sala de recurso, né, solicitar para a escola, solicitar para o professor de sala de recurso, não sei como é o contato de vocês, mas para que vocês, né, tenham em mãos esses documentos para vocês conhecerem, para vocês terem aí uma visão do aluno, principalmente quem está pegando o aluno pela primeira vez, né? Então, contem sempre, aí eu tomo a liberdade de falar isso para vocês, mas contem sempre com os professores de sala de recurso também. Também, pessoal, existe a resolução 71 e a resolução 25, que elas vão falar em específico sobre classe hospitalar, que é a 71, e a 25 sobre atendimento domiciliar. Então, se algum aluno de vocês ou algum aluno que vocês conheçam, eles estão impossibilitados de frequentar a escola por doença, eles têm direito ao atendimento domiciliar. E para maiores informações sobre isso, é a Resolução 25 de 2016, não tem nenhuma mais atualizada, embora ela seja, né, já aí de alguns anos, mas ela é a única resolução sobre isso, não foi atualizada depois de 2016, não. Como que acontece, a título de curiosidade, são professores que são aulas atribuídas para professores que vão atender esses alunos na casa. Geralmente são 4 professores, um por área de conhecimento, no caso de sexto ano para frente, né? De Fundamental 2 e ensino médio. Mas é um processo que é feito, encaminhado para. É o supervisor que faz. Eu e o supervisor que fazemos, na verdade, nós encaminhamos para o CAP e o CAP autoriza. Assim que é autorizado, essas aulas vão para a atribuição. E na nossa diretoria há vários casos, né, de alunos que, por doença, não conseguem frequentar a escola. Tá? Mas daí é mediante laudo, o afastamento médico sempre tem o período do afastamento, não é assim para 15 dias, um mês, tem o período correto, que é sempre acima de 90 dias, então tem vários critérios aí, mas é essa resolução que normatiza. Bom, também ainda na questão do contexto educacional, não é? Da educação especial. Então, aqui vai falar sobre a avaliação inicial, que é o anexo 1, que eu trouxe para vocês, expliquei, né, rapidamente para vocês. O anexo 2 é o plano do professor de sala de recurso, certo? Então, são os documentos aí que vocês podem ouvir né, no decorrer do trabalho, né, ouvir falar. O documento que eu comentei com vocês que é interessante, que vocês, se vocês precisam, né, de um entendimento do aluno, da deficiência dele, é o anexo 1, que é essa avaliação inicial do professor de sala de recurso.
Bom, identificar as potencialidades dos estudantes a fim de oportunizar atendimentos que ofereçam subsídios às suas necessidades. Então, isso é um dos objetivos da nossa formação. Trabalhar, não é, para que a gente tenha melhores subsídios para atender a necessidade dos nossos alunos. Também a questão das estratégias de atendimento. Então, isso também é o que nós vamos procurar trabalhar. Formas de subsidiar o aluno, formas de melhorar as estratégias, de adequar as estratégias para o ensino de qualidade o máximo e melhor possível. Orientar os professores do ensino regular sobre a possibilidade do anexo 3, que é o quê? A adaptação curricular. Então, a adaptação curricular é um assunto que é muito discutido, é um nó ainda na educação especial. Lembrando que o currículo adaptado é para a educação especial, não é para a educação inclusiva, mas nós vamos procurar, sim, conversar sobre isso. E quando nós falamos em anexo 3, vejam aí que é falado também do atendimento domiciliar e das classes hospitalares. Esse anexo 3, esse plano a gente pode entender assim como um plano individualizado para o aluno pro aluno que tem a necessidade disso. Mas esse plano individualizado, ele não é um plano fora da sala de aula. O que é pedido, o que é equitativo, o que é inclusivo, é que a gente sempre use do que está acontecendo na sala, do conteúdo, do assunto que está sendo discutido em sala e adequar para a necessidade do nosso aluno, seja para o aluno da sala regular, seja para o aluno que está no atendimento domiciliar ou na classe hospitalar também. Então, aqui é só dando uma pincelada nesse olhar que o DEMODE e, de forma especial, o CAP tem para essa nossa modalidade de ensino. Bem, então aqui, para aprofundar os conhecimentos acerca das temáticas, sugerimos uma reflexão a partir da leitura do texto abaixo, que traz exemplos de inclusão e situações problema que podem fomentar maiores discussões a respeito do pleito, que é o documento, eu não sei se vocês conhecem, que se chama O Desafio de Educar na Diversidade. Então, eu vou socializar com vocês no grupo. E também vou socializar com vocês, depois desse vídeo, outros documentos que falam sobre esse desafio do educar na diversidade. Então, aqui é a sugestão do CAP, do DEMODE, mas há outros documentos também que são muito interessantes da gente ter conhecimento. E esse desafio de educar na diversidade é o que nós vamos trabalhar. É o que nós vamos discutir, é o que nós vamos conversar. Acho que vocês já ouviram falar e em qualquer lugar que se discuta diversidade, se discuta inclusão, a receita ela não existe, não é? Por que ela não existe? Porque nós estamos falando de diversidade, nós estamos falando de particularidade. Então, tudo que nós vamos discutindo, tudo que nós vamos elaborando, não é? É para melhorar o nosso trabalho. Não que um saiba mais, um saiba menos, vocês não sabem, só o professor de sala de recursos sabe, não é nada disso. Nós estamos num conjunto, porque essa diversidade, ela não é estática. O que era diversidade há 2 anos, pode ser que hoje já não seja mais. Antes, era tão falado de indisciplina, indisciplina era algo que dominava as escolas, não é? Será que hoje ainda há
essa questão de indisciplina, no ano passado nós não falamos sobre indisciplina, porque o contexto mudou. Isso é a escola viva, não é? Isso é a diversidade. Então é por isso que ninguém sabe tudo. A gente vai sempre traçando melhores estratégias. O que a gente não pode nunca é ficar de braço cruzado, porque é um direito da nossa criança. Mas, né, a minha proposta de trabalho com vocês é sempre essa: discutir, socializar para melhor atender os nossos alunos. O objetivo são eles, sempre, não é? Então, eu vou socializar com vocês também alguns documentos a respeito dessa discussão. Já estamos quase no finalzinho. Também existe, né, a proposta de estudo aqui para a classe hospitalar, que é um texto muito interessante, que fala sobre os processos de aprendizagem e de escolarização de crianças em tratamento para câncer e atendidas em classe hospitalar. Então, nos hospitais que atendem os alunos com câncer, lá há as salas, né, as classes hospitalares, porque eles ficam lá internados. Então, aqui é um texto específico para esse público. Nós não temos na diretoria classe hospitalar. Muitos dos alunos da diretoria de Mojimirim, eles vão para a Unicamp, eles vão para o Boldrini e até mesmo para Barretos, não é? No Hospital do Amor. Só que daí lá são outras diretorias. Então, eles frequentam as classes hospitalares da diretoria na qual o hospital está localizado, tá? Então, é dentro dessa forma. Infelizmente, nós tivemos alunos nossos que não estão frequentando mais as nossas escolas, da nossa aqui porque está internado em Barretos. Então, a classe que ele frequenta hoje não é mais classe de Mogi, é a classe da diretoria, né, de Barretos. Mas também fica aí a sugestão do texto. Pessoal, aqui nós eu fiz um panorama geral para vocês do início do documento. Tentei puxar para algumas orientações que eu achei que eram interessantes para nós conversarmos, e ainda dentro da temática do planejamento, nós vamos ter mais um vídeo, tá bom? Que daí a gente fecha essa parte desse momento, né? Dessas 2 semanas, da semana do dia 1º e da semana do dia 8, que entra aí dentro de planejamento e acolhimento. Eu quero aproveitar só uma situação para falar com vocês sobre o distanciamento. Isso é um assunto, né, que muitas pessoas estão me perguntando, então eu quero aproveitar o momento já para nós conversarmos sobre isso. Foi questionado para a secretaria como seria o distanciamento, como poderia ser feito um distanciamento do aluno com o professor tutor. Porque nesse período, no dia que eles voltarem para a escola presencialmente, o tutor vai estar junto com o aluno. E pensando bem aqui, até o professor de sala de recurso, porque às vezes ele vai atender, às vezes não, né? Nesse momento ele vai atender um só, ou o intérprete que vai sentar bem próximo, não é? Então, como garantir esse distanciamento que está sendo pedido dentro dos protocolos? Nós não tivemos uma resposta específica sobre isso, né? Haja visto que o documento está aí para vocês terem conhecimento, e lá não vai ser falado disso em nenhum lugar. Só que eu fiz uma busca com colegas de trabalho e também dentro do conselho da psicopedagogia, e o que, né, eu consegui concluir é que a forma que as pessoas que fazem atendimento 1 a 1 estão usando é a carteira, eu até só falei isso para os coordenadores na reunião, é a carteira frente a frente. Então, na grande maioria, a gente senta do lado do aluno, né? Então, eu estou aqui, meu aluno vai sentar aqui do lado. Isso não vai dar distanciamento. Então, uma forma, né, uma adequação
que as pessoas, os profissionais que fazem esse atendimento 1 a 1 encontraram até o momento é a carteira frente a frente, porque tem como a gente fazer a intervenção com esse aluno e também é garantido um distanciamento aí. Então, eu deixo isso como sugestão para vocês, porque desde o ano passado era perguntado isso. Mas quando a gente voltar, como que nós vamos garantir o distanciamento com o meu aluno se eu tenho que ficar junto dele? Né? Então, essa é uma tentativa, né? Não é nada oficial. Estou dizendo para vocês, não foi a Secretaria da Educação, não está dentro dos protocolos lá do estado de São Paulo, do centro de contingência. Eu não encontrei isso lá, não encontrei nada disso, né? Que nos orientasse a respeito disso nesse setor. Mas assim, é de busca minha mesmo para fazer uma orientação para vocês. Então, procurar colocar a carteira frente a frente, que já garante um distanciamento maior. Tá bom? Então, isso que eu queria aproveitar, fiquei com isso na cabeça, não queria deixar de passar para conversar com vocês sobre isso. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês. Espero que o som não tenha ficado ruim, né? Eu fiz um teste aí já nos primeiros slides, pelo menos eu achei que não ficou ruim dessa vez. Eu sei que eu falei muito rápido, porque é muita coisa. E eu tenho que passar tudo isso para vocês essa semana, né? Porque no começo, na semana que vem, os alunos já estão aí. Então, eu corri um pouquinho por conta disso. Mas se vocês precisarem de mim para alguma orientação específica, para alguma situação, fiquem à vontade, tá bom? E ainda nessa semana eu mando para vocês o último vídeo para a gente finalizar esse momento, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço para todos vocês.